Fala, meus queridos, no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma automação que é um agente de IA completo. Você com certeza consegue utilizar esse agente de IA como base para qualquer agente que você quiser criar para atender o seu WhatsApp como suporte. Porque nessa automação, esse agente ele vai entender áudio, imagem e dessa forma você consegue modelar de acordo com o que você precisar para implementar dentro do seu negócio essa automação que vai ser muito útil. Então vamos passar ponto a ponto aqui com vocês para vocês entenderem cada fase, o que cada parte faz e conseguirem modelar e adicionar aí para o negócio de vocês. E antes de eu seguir com o vídeo, se você quer templates prontos de N8N, todos esses templates que eu mostro aqui no YouTube, em todas as minhas redes sociais, eu disponibilizo eles dentro de um módulo da minha comunidade por um preço super acessível. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quer adquirir todos esses templates para facilitar a sua vida e só copiar e colar no seu negócio, é só adquirir no link que vai estar aqui embaixo. Então, bora para o vídeo para explicar como que funciona a base desse agente de IA. A primeira parte que a gente tem aqui é a parte onde ele vai receber a mensagem, vai entender se é um cliente existente ou não e vai entender se é mensagem privada ou de grupo, para você trabalhar mensagem privada e grupo de forma separada. Então, aqui é o webhook, onde ele recebe as mensagens. Nosso primeiro switch aqui, ele tem se é mensagem privada ou grupo. No caso desse agente específico, eu coloquei para caso for grupo, ele não fazer nada, ele não ficar respondendo, então ele envia para cá. Se for mensagem privada, ele segue por aqui. Aí a gente tem um filtro aqui que é do From Me. Se a mensagem foi enviada por você, ele segue esse fluxo aqui para cima. Se a mensagem foi enviada pelo cliente, né, a pessoa que você está conversando, ele segue para frente o fluxo. Vamos falar aqui primeiro sobre como que funciona essa parte aqui do fluxo quando a mensagem é enviada para você. Muitas pessoas gostam de saber se os agentes de AI eles vão ser interrompidos caso haja intervenção humana. E é isso que a gente faz aqui nessa parte do fluxo. A gente tem aqui um Supabase, onde ele busca dentro de uma tabela, aqui no caso, como vocês podem ver, o histórico de chat do WhatsApp que está conectado, ele pesquisa pelo Session ID e aí ele confere se existe um From Me ou não. Por que isso? Se foi a primeira vez que você mandou o From Me, ele vai seguir por esse caminho aqui de cima. Vai passar por um código, tá? Para enviar só um dado, porque nesse caso aqui, se ele já tiver vários históricos de conversa, ele puxa vários dados, aí a gente não quer que ele coloque várias vezes o from me, então ele passa uma vez, e aí ele vai na mesma tabela do histórico, né, da conversa, ele adiciona aqui, ó, o session ID, então daquele cliente que você enviou mensagem, você interviu, e eu coloco uma mensagem assim, ó, from me igual a true, que aí no caso ele pega que já teve mensagem de um humano intervindo naquela conversa. A partir do momento da primeira vez que você interromper e enviar para cá, esse cliente nunca mais vai ser respondido por IA, porque ele sempre vai seguir esse fluxo aqui. Sempre que tiver um código, vai ter um código aqui que vai conferir se tem from me ou não, e se tiver, ele sempre vai enviar aqui para cima e não vai responder. Então, beleza, essa é a primeira parte, que é a parte que muita gente busca aí, né, saber como interromper. Então, como que a gente faz isso? Faz um switch, se a mensagem veio a primeira vez que vier de uma intervenção sua humana, ele pesquisa aqui no Supabase, se já tiver a tag, ele não faz nada, se não tiver a tag, ele coloca aqui pela primeira vez na tabela. E aí, beleza, vamos seguir aqui pela outra parte do fluxo agora para vocês entenderem. Se a mensagem não foi enviada do From Me, né, por você, não foi uma intervenção humana, ele vai seguir por aqui. E aí aqui ele puxa todas as mensagens e a gente tem um código aqui. Esse código ele faz o seguinte, é o código para conferir se teve resposta manual ou não. Então, ele pesquisa, ele pega aqui todos os dados anteriores para não bugar o fluxo, envia para frente e ele pesquisa se tem resposta manual. Se no caso tiver resposta manual, ele passa por esse if e dentro desse if ele vai conferir aqui, tá vendo? Houve resposta manual? Se sim, né, se for igual a true, ele segue aqui para cima, então ele não vai fazer nada. Se não tiver ainda intervenção, né, humana ou from me, ele vai seguir por aqui. E aí, beleza, a gente coloca um filtro dados aqui. Nesse filtro dados, a gente coloca todas as informações importantes que vem do webhook. Então, tipo de mensagem para ver se é áudio ou imagem. Coloca aqui o número do cliente, o nome do cliente. E aí, só para filtrar mesmo, né? E facilitar ali o uso dessas informações ali para frente. A gente pesquisa aqui na base de dados se esse cliente existe ou não. E aí tem dois caminhos. Se a primeira vez que esse cliente manda mensagem, esse cliente não, né? Esse lead ou potencial cliente, ele vai
vir aqui para baixo, ele vai pegar os dados desse cliente e vai cadastrar aqui nessa mesma base de dados, no mesmo histórico. Lembrando, a gente sempre usa a mesma tabela para o nosso agente, quando ele for consultar lá, ele ter todas essas informações. Então, a gente vai adicionar o Session ID, o nome desse cliente e vai colocar aqui uma mensagem, que é a mensagem que a gente cria dentro do código, que é uma mensagem de registro de cliente. Então, ele envia esse JSON aqui para ficar na mesma formatação do Supabase. Ele coloca aqui, ó, que foi enviado por um humano, conteúdo, cliente registrado, e aí esse cliente já vai estar registrado, nas próximas vezes ele vai seguir direto o fluxo. Então, beleza, essa é a nossa primeira parte, como vocês já podem ver, bem complexo, mas bem efetivo. A gente tem esse controle, né, de envio, de intervenção humana, e tem esse controle de registro de cliente também, para você conseguir coletar os números dos novos contatos que estão te enviando. A segunda parte que a gente tem aqui verifica se é texto, áudio ou imagem. Eu acho que essa é a funcionalidade que as pessoas mais buscam, né? Então, como a gente filtrou os dados, né? Como a gente conversou aqui, a gente filtrou os dados, tem o tipo de mensagem aqui. E aí ele vai identificar qual que é o tipo de mensagem e ele vai seguir 3 caminhos diferentes. Se for áudio, ele segue aqui para cima. Se for texto, ele segue reto aqui. Se for imagem, ele segue aqui para baixo. A ideia do áudio e da imagem é a mesma coisa. O que ele faz? Ele vai pegar através de um HTTP request, ele vai puxar aqui para converter o nosso arquivo. E aí ele vai converter o arquivo em base 64 e a gente vai seguir aqui para a transcrição. Quando está em base 64, ele consegue transcrever dentro do ChatGPT. E a mesma coisa serve para a imagem. Então, você vai passar por esse HTTP. Aqui dentro, né, você precisa alterar a sua URL, a instância que você está usando, junto com a credencial da API Evolution, que é a que a gente utiliza aqui, e ele vai seguir. E aí, no caso, ele seguiu, seja imagem, texto ou áudio, ele vai juntar aqui as mensagens. E aí, o terceiro passo que a gente tem é a questão que muita gente peca também, né, às vezes em fazer um agente de AI ficar muito robotizado, que a gente tem aqui uma fila de mensagens. Nessa parte, como vocês podem perceber, aqui no primeiro passo a gente usa o Supabase. O Supabase a gente utiliza porque é uma base de dados, vamos colocar assim, a longo período. Então, uma base de dados que ele não tem consultas imediatas, no caso dentro do agente tem, né? Mas é para a gente ir registrando tudo. No caso do Redis, a gente usa aqui essa fila de mensagens. Por quê? A gente consegue de forma instantânea juntar todas as mensagens que foram enviadas ali por um cliente e depois a gente responde de acordo com o contexto. Então, essa parte aqui, o que a gente faz? Vai registrar uma mensagem na fila, vai buscar se tem mensagem, e aí aqui verifica se é maior que 1. Se for maior que 1, você já recebeu ali várias mensagens, né? Porque as pessoas, humanos, conversam mandando várias mensagens picadas no WhatsApp, né? Então, se for maior que 1, ele manda não fazer nada para esperar, para quando a fila de mensagens acabar, ele seguir esse caminho aqui para baixo. E aí, no caso, ele aguarda 13 segundos, é um período que a gente coloca aí para ele conseguir ter essa gestão, né, de aguardar o contexto. Passou esses 13 segundos, as mensagens que estão ali enfileiradas, né, que foram enviadas, picadas, ele verifica as mensagens, organiza as mensagens e ele reseta a fila, porque depois, quando chegar uma nova mensagem desse cliente, ele não quer, né, que a mensagem ali fique repetida com alguma mensagem que ele já respondeu. Então, beleza, ele vai registrar aqui as mensagens na fila, vai puxar, né, do filtro dados, e aí ele vai buscar as mensagens, aqui vão estar todas as mensagens da fila. Se for maior que 1, ele vai aguardar, então ele vai mandar para cá e vai esperar. Se for, se já tiver juntado, né, no caso, ele vai seguir para cá. E aí, beleza, vai verificar a mensagem, depois vai organizar a mensagem aqui, tá vendo? Vai puxar todas as mensagens e vai resetar a fila. Feito isso, né, feito esses 3 passos, a gente vem aqui para a parte do agente de IA agora. Então, beleza, a gente já registrou o cliente, já entendeu se é áudio, imagem ou texto, já criou uma fila de mensagens para a gente responder, a gente vai vir aqui para essa parte. Dentro do agente de IA, a gente cria aqui um prompt, né? Como vocês podem ver, um prompt bem complexo aqui, com todos os pontos. Recomendo vocês fazerem esse prompt num próprio chat GPT, então criar um chat para isso, para criar o melhor prompt possível. A gente coloca aqui, vou abrir aqui para vocês terem uma ideia como que é feita a formatação do prompt. Na verdade, esse prompt não está feito da forma certa, tá, pessoal? Vou abrir aqui um prompt que está feito da forma certa. Esse prompt aqui está feito da forma certa. A gente coloca aqui, para vocês verem, a gente coloca chaves, então, falando quem é você, seu objetivo, instruções,
e restrições ali embaixo. Então a gente sempre usa por chaves dessa forma para facilitar. Recomendo que vocês utilizem essa estrutura de prompt que o agente consegue entender melhor. Como vocês podem ver, eu vou voltar aqui na forma que não está tão correta. Nesse modelo aqui, como vocês podem ver, tem alguns emojis e tudo mais, não é interessante utilizar isso. Então, recomendo que vocês façam da outra forma. Mas, beleza, seguindo aqui, fez um prompt do seu agente, a gente tem algumas partes principais aqui para você ter atenção. Primeiro, você vai colocar um modelo de chat, né? Então, você pode colocar aqui da OpenAI mesmo, mas você pode utilizar outros, Gemini, enfim, qualquer outra inteligência artificial que tiver disponível. Você vai colocar na memória, e aí essa é uma parte muito importante, o mesmo nome da tabela que você está utilizando desde o começo. Então, essa tabela que você registra o cliente, essa tabela que você coloca o from me quando vem para cá, você precisa colocar aqui na memória do Supabase, na memória do Postgres, na verdade, né, que fica dentro do Supabase, que você vai conseguir consultar e fazer seu agente consultar tudo certinho. E aí a gente cria aqui também uma base vetorial, eu sempre gosto de chamar de mente, onde você coloca, né, um limite aqui e ele pesquisa dentro dessa base. Aí, no caso, essa tabela que você vai criar, eu vou mostrar aqui ao final como fazer. É uma tabela nova, não é a tabela do chat e do histórico de conversa que você está tendo. É uma tabela que você vai fazer via reg. Você vai enviar várias informações da sua empresa, FAQs de perguntas e respostas frequentes para o seu agente conseguir consultar aqui. Então, beleza, chegou as mensagens enfileiradas com contexto, vai passar pelo agente, pelo prompt que você vai criar, e a gente tem um código aqui. Esse código ele faz o seguinte: ele limpa e formata todos os links que tiverem para ele não mandar de forma desformatada, tira qualquer ponto, qualquer interrogação, dúvida, tudo mais, ele tira aqui também e ele parte essas mensagens. Então ele deixa bem limpa as mensagens e a gente vai quebrar as mensagens aqui na frente. A gente quebra essas mensagens, então vão ter várias, né? As mensagens vão vir maiores, ele vai quebrar em frases. Então, ele vai mandar uma mensagem de cada vez, que é essa última parte aqui. A gente tem aqui, ó, como vocês podem ver, vai separar e enviar uma mensagem de cada vez. Ele vai rodar, vai enviar aqui dentro da Evolution API a mensagem que você colocou, e aí, se tiver mais 3 frases, por exemplo, 4 frases, ele vai repetir aqui até terminar. Terminou, o agente vai ter respondido tudo, finalizou o fluxo. Assim que a pessoa mandar uma nova mensagem, vai passar aqui pelo fluxo completo de novo, vai conferir se já teve intervenção humana, se não tiver, vai seguir, se tiver, ele para, e aí vai ver se o cliente já é existente, se for existente, ele segue também, se não for, ele cadastra, e assim por diante. Aí é um fluxo que você pode repetir. Como eu disse, é um agente básico que você consegue utilizar para quase tudo, sabe? E a última parte que tem aqui é uma parte que eu coloco para atualizar o agente reg. Então, essa tabela que você vai conectar aqui dentro da base vetorial, ela sempre vai ser atualizada por essa automaçãozinha aqui. Eu coloco aqui um gatilho manual, toda vez que eu quero atualizar, ele puxa aqui numa base de consulta, é um documento mesmo dentro do Google Drive, que eu vou atualizando as informações. Sempre que eu quero atualizar essa base, eu passo aqui por essa automação, ele envia para dentro dessa tabela, tá vendo? Aqui tem o mente escrito, ele envia para essa tabela todas as informações que eu quero que ele saiba para atender de forma inteligente no meu WhatsApp. Então, assim, no mais, é esse o agente de IA. Espero que vocês curtam. É um agente, assim, que se você pegar esse template, você consegue utilizar para muita coisa, como base de tudo, facilita muito a criação de outros agentes. Então, se você quiser, eu disponibilizo nos meus templates N8N, no módulo da minha comunidade, como eu falei. E se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal para não perder conteúdos como esse. E comentem aí conteúdos que vocês querem que eu traga de automação para poder entregar bastante valor para vocês. E até a próxima.